O prefeito de Piranhas, Dr. Dante, decretou na última sexta-feira situação de emergência do município, devido ao caos deixado pela gestão anterior, que, segundo ele, está dificultando sua administração. Quero dizer que estamos em um decreto emergencial, né, por conta da quantidade de lixo que está no nosso município, por conta da seca, né, que é um flagelo que está nos castigando bastante, e essa administração ela está atenta para que a gente possa resolver, não totalmente, mas que pelo menos a gente dê solução à maioria das demandas que hoje a gente percebe aqui e que a gente tem encontrado. Fora a seca, fora esse período de transição que não ocorreu de uma forma correta, a nossa transição ela não aconteceu como deveria ter acontecido, então não nos foi fornecido documentação para que a gente pudesse começar um governo com uma prioridade e com as soluções já encaminhadas por conta de uma transição que foi muito deficiente. Fora isso, a gente teve também uma operação da GECOC aqui, que é um grupo de combate à corrupção, ao crime organizado do nosso estado, que esteve aqui e levou algumas documentações, alguns computadores. Encontramos uma prefeitura totalmente desorganizada, né, sem o programa de tributos, sem o programa de folha de pagamento, não tivemos acesso a nenhuma documentação sobre os processos licitatórios que ocorreram em nossa cidade. Então, por isso, o Dr. Dante solicitou na quarta-feira passada, junto ao promotor de Piranhas, algumas providências, e ele tomou essa providência, falou com a equipe da gestão anterior e aos poucos a gente está conseguindo solucionar essa falta de informação em nossa cidade. Nossa cidade hoje ela está no calque, né, por vários itens. Então verbas federais ficam bloqueadas, né, e a gente está procurando, junto com a Secretaria de Planejamento, resolver boa parte dessa condição precária com que a nossa cidade nos foi entregue. Vamos aqui trabalhar nos 5 princípios, né, que é o LIMP, que é a legalidade. Tudo nosso está tendo um acompanhamento do nosso corpo jurídico para que a gente não faça uma administração irresponsável ou uma administração sem amparo legal. Nós vamos priorizar a impessoalidade para que a gente possa tratar cada cidadão por igual, né, para que a gente possa receber, acolher e atender cada cidadão de Piranhas. Na moralidade, precisamos seguir esses princípios morais, né, que nós temos, que nossa cidade tem, nossa bela cidade de Piranhas. Procurei a sala de licitação, não tinha uma folha, um documento. Então, o maior desafio foi começar do zero. Foi imaginar quantos vigilantes tínhamos, imaginar quanto seria a folha de pagamento, imaginar quantos contratados seriam. Então a gente entrou numa prefeitura às escuras. Uma prefeitura que aparentemente fecharam a porta e quem quiser apague a luz. Então essa foi a maior dificuldade. Mas com muita coragem, com muita dedicação e agradecendo aos assessores, né, a gente está já conseguindo colocar o pé dentro da prefeitura. Eu só coloquei um, ainda não consegui firmar os 2, porque tem muita coisa a ser vista e muita coisa nebulosa. Estamos com uma equipe
para que nos oriente, uma equipe de contadores. Sou médico, né? Para isso, sei também que pela primeira vez gestor, então a gente está contando com a assessoria jurídica, com a assessoria contábil e com pessoas que já têm um certo know-how na administração. Esses desafios eles vão aumentando. Aí vem a seca, aí vem a fome. Piranhas tem mais de 1.400 famílias abaixo da linha de pobreza. Alguma solução a gente vai precisar dar. Então, o caos do lixo, né? O caos da insegurança, já que aqui a gente não tem uma condição de segurança ideal, já que o nosso batalhão ele não tem um corpo de policiais ideal. Então são muitos desafios, mas o principal foi essa nebulosidade e a seca que a gente está aí enfrentando. Esse primeiro ano a gente vai arrumar a casa. Eu tenho certeza que não vai ser fácil arrumar a casa, né? O calque, a falta das documentações, que eu também tenho certeza que a gente vai ter acesso. E o principal é o combate à seca, né? A principal meta nesse primeiro ano é o combate à seca. Que nesse primeiro momento é combate, mas a gente vai passar para uma convivência. A gente sabe que seca é todo ano. Então eu já tenho uma equipe já com o GPS, já identificando pontos de construção de grandes barragens, os açudes, né? Perfuração de poços artesianos. Procurei conversar com o nosso secretário de Agricultura, o Marinho, para que a gente pudesse fazer pequenas irrigações, núcleos irrigáveis aqui no sertão. Sabemos que o nosso solo é muito raso, mas existem técnicas para que esse solo seja irrigado. A exemplo, você criar aves, né? E você irrigar grãmão para que essa ave ela se alimente, né? Então você tem uma galinha de capoeira sendo criada e em torno de 60 dias, 90 dias, esse popular puder vender lá na feira já tendo um lucro de R$6 o quilo. Então tudo isso depende de uma irrigação. O principal nós temos, que é o rio. O resto é força de vontade e o olhar diferenciado das forças políticas do nosso estado e do nosso país. Estive em Brasília conversando com o nosso ministro Brizola, né? E lá falei sobre a problemática da fome no nosso município, das 1.400 famílias abaixo da linha de pobreza, e algumas soluções serão tomadas junto ao Ministério do Trabalho. Conversei com o ministro Aldo, né? E também falando sobre uma problemática que a gente tem aqui, que é o crack. E a gente está vendo nossa juventude entrar nesse caminho, que é um caminho sem volta. E junto com o nosso diretor de esporte, o Flávio Loureiro, já recebemos a visita, né, do André, que é do Esporte Sem Fronteiras, que é do Minas Tênis Clube, voltado ao judô, que é parceiro do Luciano, que é um campeão, né, nessa área do judô. Por recomendação do nosso ministro Aldo, que também teve um olhar bastante positivo por ser alagoano também e por conhecer Piranhas, de procurar soluções no esporte para que nossa cidade ela consiga trazer uma vontade, né, para que essa juventude ela não entre nesse caminho das drogas. Então a nossa prioridade são os que mais sofrem, né? Nossa prioridade é quem está passando necessidade. Muitos amigos mesmo, ainda não foram vistos por nossa prefeitura. E alguns dizem, mas Dante, eu estava tão perto de você e você ainda não conseguiu me ver.
Eu digo, eu estou lhe vendo, eu estou lhe ouvindo, estou lhe sentindo. Agora, eu primeiro preciso dar prioridade àqueles que mais sofrem, que é a nossa população mais humilde. E a classe média tem que entender, e os que têm mais uma condição têm que entender que a prioridade é para aqueles que mais sofrem.